Começa agora o programa Frente de Libertação, uma realização da comunidade da Família de Deus. Sede: Rua das Gardênias, 105 Secap, Valinhos. O programa Frente de Libertação é um programa que vai te ajudar a ver a vida de uma forma diferente. Vem com a gente, pois a verdade nos liberta. Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando com mais um programa Frente de Libertação. Esse programa é uma realização da comunidade da Família de Deus, uma igreja séria, uma igreja compromissada com a palavra da verdade. É muito bom poder estar aqui nesse canal de TV mais uma vez para comunicar com você, para trazer vida e para trazer esperança. É o que esse programa vai te ajudar a encontrar a vida novamente e trazer a esperança aonde não há esperança. Eu sou o Bispo Fábio e comigo aqui nos estúdios está o pastor Reginaldo Giraldelli. A graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Reginaldo Giraldelli. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Bispo Fábio. Deus abençoe todos que nos acompanham. É muito bom estar aqui novamente para juntos nos alimentarmos da palavra de Deus, que é viva e produz efeito. E como eu sempre digo, caso você esteja nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não tenho dúvida de que essa programação, ela nasceu do coração de Deus aos nossos corações, e estamos aqui para transmitir, porque nós entendemos que a palavra de Deus, uma vez que nós a conhecemos, ela nos liberta. A palavra de Deus, ela é cura para a nossa vida, ela é alimento para a nossa alma. Que Deus te abençoe, fique conosco nessa próxima hora. Nós vamos falar hoje sobre a transformação da mente. Há uma necessidade urgente da mudança da mente, né? A ciência chama de metanoia. A metanoia é a transformação da mente, pastor Giraldelli. Exatamente. É psicanalista, é a mudança da mente. É uma palavra, é um termo que o seu significado é exatamente isso, bispo. A metanoia é uma mudança radical na nossa maneira de pensar. E é o que a palavra de Deus ela vai nos direcionar neste programa, sobre a importância da mudança da nossa maneira de pensar. É necessário nós pensarmos como a Bíblia, com a mente de Cristo. É necessário nós mudarmos a nossa maneira de pensar, e nós vamos entender o porquê que isso é necessário, bispo. É importante a mudança da mente, porque por exemplo, Cristo, ele convoca a todos para o novo nascimento. Quando ele tem um encontro com Nicodemos, está ali no Evangelho de João, capítulo 3, Nicodemos era um mestre, ele era um doutor da lei. E ele vem para Jesus e fala assim: o que eu devo fazer para herdar a salvação? Eles estão tendo um diálogo sobre salvação, e Jesus fala da importância de nascer de novo. Jesus fala que aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Ou seja, só pode ver o reino de Deus quem nasce de novo. E aí, Nicodemos, ele diz assim: olha, como que eu posso entrar no ventre da minha mãe, mesmo sendo velho, e nascer de novo? E Jesus fala assim para ele: és mestre em Israel e não conhece essas coisas, não sabe dessas coisas? O novo nascimento que Jesus está falando é óbvio que envolve o batismo, né? O batismo, a palavra batismo, ela vem de mergulho. A palavra baptismo é uma palavra grega não traduzida para o português que significa mergulho. Por isso que o batismo correto é aquele que mergulha. Só que Jesus não está falando só do mergulho, né? Porque há pessoas que passam por um mergulho
constantemente, né? Pessoas que vão para a praia, pessoas que são nadadores, mas isso não traz a renovação da mente. Quando Jesus fala do novo nascimento, além de simbolicamente passar pelo batismo nas águas, Jesus está falando de uma mudança de atitude. E só há mudança de atitude quando nós temos uma mudança de pensamento, pastor Giraldelli. O Senhor Jesus, bispo, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele estava querendo dizer ali o seguinte: para que vocês recebam o reino de Deus, para que vocês usufruam do que há no reino de Deus, vocês precisam se arrepender. E arrependimento é exatamente a mudança de mentalidade. Jesus estava dizendo: vocês precisam mudar a maneira de pensarem. Há uma necessidade de vocês pensarem de forma diferente. Então, isso é arrependimento, porque a mudança de comportamento é fruto, bispo, de uma mudança de pensamento. Quando a pessoa ela muda a sua maneira de pensar, ela muda consequentemente as suas atitudes. É claro. Nós vamos ler um texto que é Romanos capítulo 12, que é uma recomendação de Paulo. Agora, pastor Giraldelli, não teve pessoas que agora, nessa virada de ano, muito se fala dessa mega da virada, né? Mega da virada. Não teve pessoas que ganharam nesse jogo, ficaram milionárias e perderam tudo, porque não houve uma mudança na mente, não souberam administrar e perderam tudo. Então não basta você apenas ganhar dinheiro, né? Então a gente vê que uma pessoa muitas vezes ela tem uma entrada financeira tão pouca na sua vida, mas a mentalidade dela está focada lá na frente. E com a mente focada lá na frente, ela consegue dar a volta por cima, ela consegue expandir, ela consegue crescer, porque ela teve uma mudança na mente, de como administrar, de como crescer, de como investir. Então, em todas as áreas da nossa vida é necessário uma mudança na mente. Vamos ler esse texto aí, que é Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas permitam que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O senhor vê, ele fala de uma mudança da mente, né? Ele fala de uma renovação. Aqui no meu diz assim, olha, não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Ou seja, ele está falando, você precisa ser transformado pela renovação da mente. Você não pode ser transformado por esse mundo, né? A gente vê que o mundo ele sofre atualização, né? Como dizem os jovens, um upgrade. O mundo está sempre se atualizando. A tecnologia, então, nem se fala. A tecnologia está sempre se atualizando. Mas nós não podemos nos amoldar aos padrões de atualizações que o mundo oferece. Nós não estamos dizendo que nós não vamos acompanhar a tecnologia. Não é nada disso. Nós estamos dizendo que aquilo que envolve caráter, aquilo que envolve personalidade, tem que ser amoldado pelo Espírito Santo. E isso só vai acontecer com a transformação da nossa mente.
por que o século 21 hoje é o século do sofrimento com a chamada doença psicossomática, depressão? Hoje o que nós mais atendemos são pessoas com depressão, com pânico, crises de ansiedade, porque estão sendo amoldados pelos padrões desse mundo. Enquanto não houver uma renovação da sua mente, enquanto não houver uma mudança da sua mente, você não muda o estado que você está. Quem sabe você está nos assistindo aí, você está sofrendo agora. Quem sabe você está nos assistindo aí, você está no quarto trancado, você não teve coragem de abrir a janela da sua casa e sair para fora e ver o dia que Deus preparou para você. Por quê? O problema não está lá fora, o problema não está nas pessoas, não vai cair um raio na sua cabeça, não é nada disso. Enquanto não houver mudança na sua mente, não haverá mudança de atitude. E Cristo nos chama para essa renovação da mente. Agora, não tem como você fazer uma renovação na sua mente sozinho. Não há possibilidade alguma de você fazer uma renovação na sua mente sem Cristo Jesus. E aonde é que eu vou encontrar Cristo Jesus? Dentro da casa de Deus, no santuário da adoração, no templo do Senhor. A Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, ela diz que há tempo para todas as coisas. Há o tempo de você correr, há o tempo de você parar, há o tempo de você sorrir, há o tempo de você chorar. Existe o tempo de você brincar, o tempo de você se divertir com a família, existe o tempo de você trabalhar, mas existe o tempo de você estar dentro do tabernáculo de Deus. Existe o tempo de você estar dentro da casa do Senhor. Por isso que aqui na comunidade da família de Deus, pastor Giraldelli, nós não atualizamos a igreja como as igrejas modernas de hoje, que são paredes pintadas de preto, tentando transformar a casa do Senhor em um centro atrativo. Nós não podemos transformar a casa de Deus em um centro atrativo para que as pessoas lá fora vejam assim, eu estou precisando de uma atração, então eu vou para a casa de Deus. Não, enquanto não tiver essa mudança na mente das pessoas, de que a casa de Deus é o santuário do Senhor, é aquele momento em que você se conecta com Deus, é aquele momento em que você está conectado, que você sai da terra e se conecta com Deus. Então, a casa de Deus, ela tem que se parecer com a casa de Deus. O santuário da adoração tem que parecer com o santuário da adoração. É onde a gente se conecta com Deus. Então não há como você ter uma mudança de vida e uma mudança da mente se não for encontrar isso dentro da casa de Deus e dentro da casa do Senhor. Pastor Giraldelli, nós estamos falando do que Paulo está falando aos romanos, né? Paulo está direcionando essa palavra, uma carta aos romanos, porque os romanos, eles ainda tinham seus costumes, as suas crenças, né? Eles ainda acreditavam no Monte Olimpo, eles acreditavam em Zeus, em Atenas, em Atena. Então eles estavam ainda com a sua crença na mitologia grega. E Paulo, ele aparece ali para mudar a mente dessas pessoas, tanto que quando Paulo chega, ele vai entrando, ele vê que essas pessoas, elas tinham deuses para tudo. Então elas faziam uma imagem lá, uma estátua de pedra, de granito, de metais preciosos, como ouro, como bronze, enfim, tudo aquilo que eles podiam manipular na época, eles iam fazendo a imagem e eles tinham um Deus para tudo. Esse aqui é o Deus da guerra, esse aqui é o Deus, a deusa do amor, esse é o Deus da fertilidade, esse é o Deus da semente. E quando Paulo chega no meio da praça, havia um outro Deus ali que não tinha nome. E Paulo questiona eles: mas e esse aqui? Aí eles falam assim: não, esse aqui nós não sabemos, porque esse é o soberano de todos, a gente não tem um nome para ele. Aí Paulo falou assim: opa, eu tenho um nome para ele. O Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, que está acima de toda essa mitologia. Ou seja, para que houvesse mudança na vida deles, eles tinham que mudar a mente, porque eles estavam numa crença que não podiam mudar, que não podia renovar, porque eles manipularam ali, por exemplo, uma deusa da fertilidade, manipularam ali uma deusa da fertilidade de bronze,
e carregavam aquela deusa da fertilidade de bronze, se prostravam diante daquela deusa pedindo fertilidade e nada acontecia. Então Paulo, ele entende que essas pessoas precisam mudar a sua mente, pastor Guilherme. Paulo entende que havia essa necessidade, porque quando ele olha para esse povo, como ele tem a mente transformada, como ele tem a mente renovada, então ele olha para toda essa gente e vê que esse povo, Bispo Fábio, não tem experimentado de verdade os benefícios do Deus verdadeiro. Paulo estava falando por experiência, ele teve uma mudança de mente? Teve uma mudança de mente. Então, olha só, quem tem uma mente transformada, ela também deseja transformar as outras pessoas. Por quê? Porque só quem passou essa experiência de uma transformação, quem passa por essa experiência de uma renovação da mente, ele passa verdadeiramente a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então só quem passa por essa experiência é quem passa a experimentar. Aí você não conhece a Deus, bispo, somente de informação. Aí nós não temos apenas informação de Deus. Por que há muitas pessoas que elas apenas ouvem testemunhos de outras pessoas, mas elas nunca experimentaram ir até o altar para contarem o seu testemunho? Então ela não está experimentando a vontade de Deus. Por que não experimenta a vontade de Deus? Porque Deus ele faz acepção? Porque Deus ele age com favoritismo? Não, por conta disso aqui. Se algumas pessoas estão contando os seus testemunhos, porque estão andando com Deus, porque estão provocando essa mudança na mente. Aconteceu com Jó, né, pastor? O senhor disse aí, a pessoa conhecia de ouvir falar. Jó diz isso, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço de caminhar com ele. Então, tem pessoas que ouvem, que conhecem só de ouvir falar, mas nunca tiveram experiência com ele, né, pastor? Não. Inclusive, aproveitando esse gancho, bispo, quando nós olhamos também para a passagem de Naamã, né, nós vamos ver ali que, muito resumidamente aqui, porque é um texto muito longo, ele era um homem leproso e ele era ali uma autoridade na sua época, mas ele era um homem leproso. E para resumir, chegou até o conhecimento dele que havia um profeta e que esse profeta, ele era um homem de Deus. Então ele monta toda a sua comitiva e vai até esse profeta. Só que quando ele chega diante da casa desse homem de Deus, bispo, o profeta, o nome dele, o profeta Eliseu, o seu mensageiro, não é ele quem recebe pessoalmente Naamã. E o seu mensageiro diz para ele que, olha, mergulha 7 vezes no Rio Jordão para que você seja curado. Olha a mentalidade desse homem, Bispo Fábio, preste bem atenção a você que está nos acompanhando. Era um homem leproso. Que situação constrangedora, uma enfermidade. Como que é uma pessoa viver com lepra? Um herói de guerra, um comandante. Um comandante que tinha que guiar pessoas, que tinha que ir para a batalha, que tinha que vestir uma armadura. Naquela época, como que você ia colocar uma armadura cheia de lepra? Que sofrimento! Que sofrimento! E quantas pessoas sofrendo? E por que sofrem? Ou uma outra pergunta: e como não sofrer? Então, através dessa mudança de mentalidade. Porque quando ele recebe um comando do profeta, bispo, ele fica indignado. É onde nós vamos entrar num algo muito interessante agora. Alguém
pode estar perguntando, mas afinal de contas, o que é essa tal de metanoia, essa tal de renovação da mente? O que significa isso? É deixar os nossos achismos, os nossos conceitos, aquilo que o conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa vida, não significa que eles nos servem experimentar a vontade de Deus. Ora, é necessário, para que eu experimente algo que vem do alto, mudar a minha maneira de pensar. Os meus achismos agora eu deixo de lado. O que eu preciso fazer, bispo, é o que eu estou pensando, os meus conceitos, o que eu aprendi ao longo da minha vida em relação para experimentar a boa, perfeita e a vontade de Deus, o que eu já tenho de bagagem, eles são suficientes para que eu possa experimentar a vontade de Deus? Eles estão alinhados, o que eu penso, o que eu acho estão alinhados com a palavra de Deus, é o meu parâmetro. E porque esse homem, ele recusou, o Senhor usou uma palavra, ele recusou ouvir, ou até mesmo acatar essa palavra, esse comando do profeta. Ele resistiu, o Senhor usou essa palavra. Houve da parte dele uma resistência, porque ele não quis naquele momento mudar a sua maneira de pensar. Ele tinha um achismo, né? Ele achava, olha só, era um achismo. Talvez é o que você está enfrentando aí, um achismo. Ele achava que o profeta iria sair lá, colocar, está em 2 Reis, capítulo 5, essa história. Ele achava que o profeta ia sair lá, ia colocar a mão sobre ele, ia recebê-lo, já que ele tinha preparado presentes, ele tinha preparado ouro, joias, dádivas para presentear o profeta, mas ele não sabia que o profeta estava ligado na ação de Deus, né? Tudo bem, aqui eu entendo o coração generoso dele, a gratidão dele, né? Por querer receber uma cura. Então era uma forma de gratidão, porque tem gente que não tem gratidão nenhuma, né? Então esse cidadão não, ele achava que o profeta ia sair lá, ia colocar a mão nele, ia ser curado. Aí vem o assistente do profeta e fala para ele: olha, você vai lá, o profeta disse para você dar 7 mergulhos no Jordão e você vai ser curado. Aí ele para e pensa: olha, mas por que eu tenho que mergulhar nesse rio? Por que eu tenho que mergulhar no Jordão? Por acaso, da onde eu venho lá, Albana e Farfar, não são rios lá de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? O que ele não sabia é que o rio Jordão nasce na cordilheira, né? Ali na cordilheira do Hermon. E ele não sabia que lá em cima desse monte, no cume desse monte, a neve, gelo, no meio do deserto, aquele gelo derrete, ele desce e forma-se, nasce ali o rio Jordão. Desce daquela cordilheira. Agora, como que o gelo pode formar no meio do deserto? É o próprio fôlego de Deus, o próprio sopro de Deus. E uma outra coisa importante que tinha nessa história, a palavra profética que foi liberada na vida dele. Você vai dar 7 mergulhos, não é nem 5 nem 6, é 7 no Jordão, e você vai ser curado. Então, pastor, a mente dele não está focada nisso. Então ele fala: eu não vou fazer isso não. Lá onde eu moro tem rios melhores, por que lá não pode me curar? Eu vou embora. Porque ele recebeu o segredo. É o que nós estamos passando para você, o segredo da cura da tua mente. Ele recebeu o segredo, mas a mente dele não estava focado naquilo. Ele precisava de antes de receber a cura, primeiro mudar a mentalidade. Perfeitamente, bispo. E a palavra de Deus diz nessa passagem que ele se indignou.
né? O senhor mesmo já disse que ele usou essa expressão, mas eu pensava, assim são muitas pessoas. Cada mensagem que nós trazemos nas nossas igrejas, aqui nesse canal de TV, enfim, nas nossas emissoras de rádio, todas as vezes que nós estamos aqui direcionando a palavra de Deus, esse é o segredo de Deus para a sua vida. E alguns recebem essa palavra que nós entregamos, bispo, com mansidão, outros não, outros agem dessa forma. Mas eu acho que pode ser de outra forma. Quando as pessoas usam esse termo, eu acho isso, eu acho aquilo, ela perdeu. Eu aprendi de uma forma. Isso, exatamente. Inclusive, foi muito bom o senhor ter falado nisso, que a metanoia, ela não deixa também, bispo, de ser uma renúncia daquilo que eu aprendi. Não significa que tudo que eu aprendi na vida está correto. Então agora, aquele homem, ele se volta e ele vai embora, mas aí tem aquelas pessoas ali no meio da sua comitiva. Existiam algumas pessoas que disseram o que para Naamã, bispo Fábio? Ah, meu pai, né? Chama ele de pai. Ah, meu pai. Se por acaso o profeta tivesse te pedido algo difícil, não o faria? Vai lá e mergulha. É fácil para você. Então aquelas pessoas que estavam com ele queriam o bem dele, porque tem pessoas que não querem o nosso bem. Tem pessoas que vão falar: vamos voltar mesmo para Damasco, vamos voltar para a nossa terra, porque para a Síria, porque lá é melhor. Você vê que esse povo não quer nada com a gente. Você vê que o próprio rei de Israel precisava de uma mudança, porque quando o rei da Síria envia uma carta através do comandante Naamã que ele precisava ser curado, ele fala: olha, não está vendo? Esse homem está querendo arrumar confusão comigo, esse homem está querendo arrumar pretexto. Por acaso sou eu Deus que possa curá-lo? Olha só, Deus já havia dado tanto livramento para eles, e o próprio rei de Israel não tinha a mente transformada. Quando o texto diz que o homem de Deus, o profeta, ficou sabendo, ele falou assim: deixa ele vir aqui e saberá que há profeta em Israel. Já que não tem rei aqui, haverá profeta, ele vai saber que tem profeta aqui em Israel. Então o rei precisava de uma mudança de mente, achava que ele estava arrumando pretexto, e pessoas que não queriam, talvez poderia falar: vamos embora. Pode ser, existe uma probabilidade, o texto bíblico não diz, mas sempre há os negativos. Pode ser que alguém fale: é verdade, vamos embora, né? Mas aqueles que estavam mais perto de Naamã disseram: não, vamos fazer, porque se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais dar 7 mergulhos nesse rio. Então pessoas que já estavam com a mentalidade transformada, eles tinham uma mudança de mente. Olha, se nós viemos aqui, nós não vamos voltar para a nossa casa de mãos abanando. Se ele falou para a gente fazer isso, nós vamos fazer isso. E por que essas pessoas tinham isso em mente? Porque eles eram liderados. Eles não eram líder, eles eram liderados. E o liderado, ele está acostumado a receber ordem. Ora, se ele deu essa ordem, então vamos lá cumprir. Já o comandante não, o comandante só obedecia o rei. Então ele aí aquelas pessoas com carinho disse: meu pai, faça isso. Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil. Então naquele momento, pessoas do bem conseguiram trazer uma transformação na mente de Naamã. Mas eu fico imaginando que ele dava 1, dava 2, dava 3 mergulhos e não via mudança. Eu ficava imaginando qual que seria a mentalidade dele de não ver. Mas quando ele dá o 7º mergulho, a Bíblia diz que ele sai renovado, como que se fosse pele de criança. Naquele momento houve primeiro a renovação na mente, depois a renovação no corpo. Então, para acontecer uma renovação no corpo, é necessário acontecer uma renovação na mente. Pode ver que todas as pessoas que Jesus curou, ele disse assim: a tua fé te salvou. Se não tivessem fé naquelas pessoas, porque a fé é uma mente mudada,
Se não tivesse fé na vida daquelas pessoas, Jesus não teria curado elas. E elas nem teriam ido até Jesus. Não. O bispo, enquanto ele manteve aquela mentalidade antiga, ele teve uma atitude. Então, olha, vamos lá. Mentalidade antiga, atitudes antigas. Essa mentalidade antiga não mudaria a sua vida, não traria cura para o seu corpo, não salvaria esse homem da lepra. Assim são muitas pessoas. Quando a pessoa ela não provoca essa transformação na mente, ela mantém a mente antiga, ela vai continuar com atitudes antigas e se privando de experimentar a vontade de Deus. Mas olha o que acontece quando há uma provocação, quando se permite, quando a pessoa se permite, quando ela provoca uma mudança na sua maneira de pensar, consequentemente a sua atitude muda. E quando a atitude muda, ela começa a experimentar a vontade de Deus. Foi só depois que ele mudou a sua maneira de pensar, automaticamente as atitudes elas também foram mudadas, e aí sim ele recebe a sua cura, o seu milagre. E como o senhor disse, bispo, a pele dele se tornou como de uma criança. Alguém já adulto passar a ter uma pele de uma criança. Que vontade de mergulhar nesse rio, que vontade de receber uma palavra profética dessa. Que maravilha. Deus, eu vou para um outro versículo, bispo, como é quando nós provocamos essa mudança, porque somos nós quem temos que ir atrás dessa renovação. A atitude começa conosco. O texto bíblico que diz assim: achegai-vos a Deus, começa primeiro, chegue a Ele, e Ele chegará a vós. Nós vamos rapidamente para um testemunho. Preste atenção nesse testemunho. Uma família que sofria antes de chegar aqui na comunidade da família de Deus. Mas para essa família chegar aqui na comunidade da família de Deus, foi necessário uma mudança da mente. Vamos ouvir esse testemunho e a gente já volta. E como que estava a sua vida antes de chegar aqui na comunidade da família de Deus? Bispo, eu cheguei totalmente destruída. Bebia, meu marido também bebia muito. A gente vivia na balada. Através assim, bebia bastante mesmo, porque eu já vim de um lar totalmente destruído. Minha mãe separada. Minha mãe batia tanto no meu pai que às vezes... Nossa, então era a mãe que batia no pai? Batia bastante mesmo, porque eu via minha mãe desmaiar. Então eu já vinha de um lar totalmente destruído. Pensei que ia me casar para me ser feliz e não fui. Aí também meu marido brigava muito comigo. Meu marido passava até 15 dias sem conversar comigo. Saía na noite e eu entrei totalmente em depressão, porque eu ficava preocupada, onde está meu marido? Ele chegava muito tarde da noite. E qual que foi o momento mais difícil entre vocês? Mais difícil? Quando ele bebia mesmo. E quando o senhor bebia, o senhor mudava? Mudava. Ficava nervoso, brigava com ela direto. O senhor chegou a agredir ela já? Não, senhor. Ela que me agrediu. Quebrou uma garrafa de cerveja na minha cabeça. E nessa noite eu tentei me matar. Nessa noite que ela quebrou a garrafa de cerveja na cabeça dele, eu entrei no meu quarto e comecei a chorar. Falei, não, eu não quero isso pra mim. E eu tentei me matar. E com 12 anos eu comecei a namorar. Tive 8 namorados, mas nenhum feliz. Tudo destruído. Tá, então vocês ouviram no rádio sobre a família, a libertação da família, vieram aqui para a comunidade da família de Deus. E como que está hoje? Hoje está totalmente diferente, mudado, transformado, em todas as áreas. Feliz, pastor. Hoje tem uma família totalmente transformada. Hoje nós servemos a Deus. Hoje eu sou feliz. Cheguei primeiro, bispo, lutando, fazendo as campanhas. A gente não é fácil, a gente chega, pensa que é fácil, mas não é. É perseverança a cada dia, obediência a Deus, fazendo tudo que o bispo mandar. Então, é a obediência que a gente tem a Deus para Deus transformar a vida da gente.
Olha que testemunho maravilhoso na transformação dessa família. Veja que aqui, até mesmo, como essa mulher disse, há uma maldição hereditária. A mãe batia no pai, ela batia no marido. Então veja que isso foi levado para dentro da família dela. E como o esposo dela disse, que quando ela quebrou a garrafa de cerveja na cabeça dele, no meio daquela briga, daquela confusão, a filha que estava no quarto queria se matar. A filha tentou se matar no quarto, porque a filha já não aguentava mais, a filha de 12 anos de idade, já não aguentava mais ver o pai e a mãe brigando daquele jeito. Era muita confusão, só que eles viviam presos em um sistema religioso de família. E eles tiveram que ter uma renovação na mente. Nós precisamos de ajuda, porque tem gente que está passando por tanta luta, por tanto problema, a casa está de ponta cabeça. E essa pessoa, pastor Giraldelli, não reconhece que ela precisa de ajuda. Essa família reconheceu. Primeiro foi ela para a igreja. Ela chegou na igreja, como ela mesmo disse, ela começou a fazer as campanhas e continuou com perseverança, porque a mudança não é do dia para a noite. Quando Deus fez a promessa para Abraão, Abraão teve que ter a fé perseverante. Ele já estava velho, estava aguardando a promessa do filho, mas ele já estava com 100 anos de idade, mas ele estava com fé perseverante. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Então veja que ela fez todas as campanhas que tinha, ela participava de todas as campanhas e na fé, ela não desistia. Acabava a campanha, ela não via mudança, entrava em outra campanha, não via mudança, e foi assim, até um dia que o marido dela foi para a igreja. Ele veio para a igreja, ele abandonou a bebida, a família inteira está na igreja, a filha que queria se matar está na igreja, com 12 anos, o lar destruído, a menina com 12 anos já estava procurando namorados, e já estava trazendo uma maldição hereditária na vida dela, que ela mesma contou aí no testemunho, que ela teve vários namorados e não dava certo, com 12 anos de idade. Uma família destruída, já tinha agressão física, verbal, o marido ficava 15 dias sem conversar com a esposa. Quem casou para sofrer tanto assim? Quem sabe você está nos assistindo e você está sofrendo tanto assim, você está vendo a sua família destruída, você está vendo a sua família sendo dizimada, e você ainda está preso no sistema religioso, você ainda está preso num sistema de religião de família, enquanto Deus convida você para mudar a sua mente. Enquanto você não mudar a sua mente, não tomar uma atitude, a sua vida não muda. Ela não vai mudar se você não mudar a sua mente. Então mude a sua mente, deixa a religiosidade de lado, deixa o sistema religioso de lado, a tradição de família, porque para Abraão ter mudança de vida, Deus falou assim: sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de ti uma bênção, uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está em Gênesis 12. Veja que primeiro Deus deu uma ordem: sair de casa, pastor, do meio da minha família, ou seja, eu ia ter que ter uma mudança de mente. O que é sair do meio da parentela? É sair do meio que você aprendeu, porque ele vivia em Padã Arã, na região de Padã Arã, região do paganismo. O pai dele estava jurado de morte, ele vivia no meio do paganismo. Mesmo assim, Deus encontrou ele no meio do paganismo, tirou ele de lá, mas ele soube ouvir a voz de Deus, como somos a voz de Deus agora na sua vida. Ele soube ouvir a voz de Deus, ele saiu de lá. Então, sair do meio da minha casa, do meio da minha parentela, da minha terra, é ter mudança de mente. Porque é cômodo eu estar na minha terra. Naquela época, só saía da sua terra, ia para uma outra região os fugitivos. Quem era fugitivo? Então, para Abraão largar o paganismo e a terra de Padã Arã e ser o pai da fé, ele teve que ter uma mudança de mente. Exatamente. O bispo, todo esse contexto, a mudança de mente, ela envolve, como já foi dito, renúncia. Agora,
também nós podemos dizer que a mudança de mentalidade, ela ocorre na vida daqueles que decidem sair da sua zona de conforto. Sim. É por isso que muitas pessoas, bispo, por mais que você mostre a verdade e o que pode mudar a vida dela, ela não ela não se posiciona. Então, mantendo-se na zona de conforto, não há uma mudança de vida. Se Abraão, ele não decide se posicionar, se ele não se posiciona, se ele não sai da sua zona de conforto, então, olha, ele não ia experimentar todo o plano que Deus tinha para a sua vida. Olha, como que eu vou sair sem herança? Como que eu vou para uma terra desconhecida, ser levado por Deus sem herança, sem nada? Como que eu vou fazer isso? Então tem muita gente ainda apegado a bens. Tem muita gente ainda com um cordão umbilical que precisa ser cortado. Tem muita gente que precisa tirar as suas raízes. Ora, sair da minha casa. Primeira coisa era abandonar o sistema religioso que o seu pai seguia, porque o seu pai era pagão. Então ele tinha que abandonar o sistema religioso e agora criar uma nova religião. Abraão é o pai do judaísmo. Então agora ele tinha que sair dali e criar uma nova religião que Deus estava mandando. Então veja que esse negócio de religião de família, isso é uma furada. Nós temos que ir para onde Deus nos manda, porque somos guiados pelo Espírito Santo. Voltando no que falamos no início, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala para Nicodemos: Nicodemos, aquele que é nascido de Deus é como o vento. Ele vai, não sabe para onde, vem, não sabe da onde, ou seja, ele é guiado pelo Espírito. Assim como não sabe de onde vem o vento e nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo, assim é aquele como o vento, que você não sabe de onde vem e nem para onde vai, assim é aquele que teve uma renovação na mente. Então veja, Abraão, eu vou te fazer uma grande nação. Abraão, eu tenho promessa para você. Abraão, eu tenho isso, aquilo, outro. Mas primeiro obedeça os requisitos. Abraão teve que colocar obediência. E Deus está falando para você aí agora, sair do seu quarto, sair dessa depressão, sair da sua casa e vir para a comunidade da família de Deus, porque aqui há mudança de vida. Os testemunhos que nós colocamos aqui são fatos, são provas evidentes de que há mudança para a sua vida. Desde o primeiro programa, desde quando nós entramos nessa emissora, nós estamos colocando os testemunhos de que houve mudança. Eu vou pedir para a produção editar para o próximo programa aquele testemunho daquela moça que chegou na igreja, que nós temos gravado inclusive no nosso estúdio de TV, no nosso estúdio B. Ela dando testemunho, pastor Giraldelli, inclusive o senhor estava com a gente no dia que nós gravamos esse testemunho lá no nosso outro estúdio. Ela chegou no homossexualismo, ela chegou com a vida destruída, arrasada, acabada. E como houve uma mudança na vida dela, quando ela ouviu a nossa programação na emissora do rádio, ela dava risada, ela zombava, como ela diz isso no testemunho, que ela ria, que ela zombava, ela dava risada, esses pastores, ela zombava dos pastores, ela ria. E um dia uma amiga dela chamou ela para ir numa igreja. Quando ela chegou lá e ela me ouviu falando, ela falou assim: eu conheço essa voz, é aquele pastor que fala no rádio que eu dou risada dele, que eu zombo dele. Mas até o final do culto Deus falou tanto no coração dela que ela estava aceitando a Jesus, se libertando. Deus libertou ela. Agora, a libertação na vida de Abraão, houve um processo. Tudo na nossa vida é um processo. Pastor Giraldelli, Deus está desafiando essa pessoa a sair da zona de conforto que ela está vivendo, a sair da zona de luta, da zona de fracasso, porque não é só a zona do conforto, existe a zona do fracasso, existe a zona do perigo. Qual é a zona de perigo que a pessoa está vivendo? É aquela que ela já está querendo se matar,
é aquela que ela já está querendo colocar um fim na sua própria vida. Como essa semana foi um senhor na nossa igreja, porque a igreja está de portas abertas durante o dia, que ele estava indo para o cemitério da saudade se matar, tirar a vida dele. Mas ao passar em frente à igreja, ele falou: essa igreja é do rádio que eu escuto, da programação do rádio. Ele entrou naquele lugar, Deus falou com ele e mudou a vida dele, mudou a mente dele, porque então a mente dele era: vai se matar. E aí, pastor, a mente fraca, ela também é manipulada pelo demônio, ela é manipulada pelo diabo. Chamamos de potestade, a manipulação da mente. Quem é que faz uma pessoa tirar a vida? Não é só a dor que ela enfrenta na alma, não é só o sofrimento da alma, mas é uma motivação espiritual. Ele controla, ele domina. O maligno, ele quer dominar a mente das pessoas, né? Então veja, assim como havia ali um controle, um domínio, uma potestade que estava levando essa pessoa para tirar a sua vida, olha só, porque a importância de renovar a mente, mas com aquilo que vem de Deus. Bispo, Deus, ele colocou à disposição de todas as pessoas o seu plano. Sim. Deus deseja, não é, olha, Deus, ele diz que ele não tem prazer na morte de ninguém, do ímpio, mas que todos se salvem, que venham ao conhecimento da verdade. Bispo, resumindo, Deus, ele já fez tudo o que era necessário para o homem reinar em vida, e após disso, a eternidade com ele. Só depende da nossa decisão. E você, diante dessa programação, de tudo que foi falado até aqui, diante do testemunho, de outros testemunhos que você já assistiu por este programa, como é que você vai se posicionar? A decisão, então, bispo, ela é exclusivamente de cada um de nós. A decisão é da pessoa, a decisão é sua. Por isso que nós estamos convocando você a mudar de vida. Procure a comunidade da família de Deus. Olha, em Valinhos, nós estamos na Rua das Gardênias, número 105, no Secap. É aquela rua do Mercado Aspe. Estamos atrás do Colégio Cecília Meireles. Uma equipe treinada, preparada de obreiros. Eles recebem treinamento pesado para estar ali ajudando você na área espiritual, na recepção, para te dar um atendimento que você precisa, e além de toda a nossa equipe de pastores. Talvez o problema seja na família, venha participar da nossa sala de casais. Se você precisa de ajuda na família, nós temos o nosso ministério de casais, que é a sala de casais. Se o seu problema é na saúde, Jesus também oferece saúde para você, nós temos o ministério de intercessão. Venha participar com a gente, venha entrar conosco na corrente de oração. Talvez o seu problema é libertação, nós temos as campanhas de libertação que acontecem toda terça-feira, em todas as nossas comunidades da família de Deus. Se você não é de Valinhos, nós temos as nossas igrejas em Campinas. Em Campinas nós estamos na Avenida Império do Sol Nascente, 824, no Jardim Aurélia. A Império do Sol Nascente é a mesma avenida do Shopping Unimarte com o Atacadão. É muito bem localizada as nossas igrejas. No distrito de Ouro Verde, em Campinas, nós estamos atrás do terminal de ônibus. De dentro do terminal de ônibus você já vê a igreja. De dentro do Hospital Ouro Verde você vê a igreja. Nós estamos ali na Rua Plácido Suave, número 160. No Campo Belo de Viracopos, nós estamos na Rodovia Engenheiro Miguel Melhado, na entrada dos bairros Cidade Singer, Campo Belo 1, Campo Belo 2, São Domingos, Campituba, toda aquela região. Você não consegue acessar essa região se não passar na frente da igreja. Estamos na Rodovia Engenheiro Miguel Melhado, em frente ao Cemitério dos Pisos. Amplo lugar para você estacionar.
procure uma das nossas igrejas, porque nós estamos ali para ajudar você, para dar a direção que você precisa. Nós somos uma igreja séria, somos uma igreja que trabalhamos com libertação, somos uma igreja que pregamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também somos uma igreja que cuidamos da família. Tanto que o nome dessa igreja veio do Espírito Santo ao nosso coração. É a comunidade. Comunidade é onde se vive em união. Da família de Deus. Há uma família aqui aguardando você. Há uma família aqui esperando você. Há uma família aqui que aguarda você para poder te ajudar. Todos os nossos pastores são pastores sérios que estão debaixo da unção que foi derramada sobre esse ministério, sobre essa igreja. Então venha participar. Não fique em casa adiando a mudança de vida, enquanto você vive no sofrimento, enquanto o filho está indo para as drogas, para a balada, você não sabe se o seu filho volta ou não, ou quem sabe você é um jovem que está aí nos ouvindo, que quer se libertar das drogas, da cocaína, da maconha, do crack. Quem sabe você que está nos ouvindo precisa se libertar dos psicotrópicos, dos remédios controlados. Jesus oferece descanso, Jesus oferece refrigério para a sua vida. Pastor, o motivo de nós estarmos nesse programa é porque nós não aguentamos mais ver a humanidade sofrer e continuar andando na contramão. Um programa de rádio e de TV, como nós já falamos, custa rios de dinheiro, mas Deus nos chamou para ser bênção para todas as famílias da terra. Nós não queremos que você continue sofrendo. O motivo de nós estarmos aqui empenhando tempo, empenhando investimento financeiro, é para que você mude de vida. Deus nos chamou para clamar no deserto que você está vivendo, pastor Guiraldelli. Bispo, está feito o convite. Olha, que você possa entender que tudo que você ouviu até agora é Deus expressando o amor que Ele tem pela sua vida. O bispo, há uma diferença de uma mente escravizada e uma mente renovada. Mas muita. A mente escravizada leva à destruição em todos os sentidos. Pastor, José era escravo no Egito, mas a mente dele era livre. Olha, bispo, o senhor citou esse homem que passou na igreja, a mente dele estava escravizada. E por conta dessa escravidão na mente, ele ia para a morte. Sim. Então veja, a sua mente ela está escravizada ou a sua mente está renovada? Então quem tem a mente escravizada é destruição na família, ela auto se destrói, porque a mente dela está sendo controlada por um ser maligno. Mas a mente renovada, ela é dominada, ela é controlada por Deus. Por isso a Bíblia diz, bispo, que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. E porque temos a mente de Cristo, temos atitudes que agradam a Deus, atitudes corretas, que nos levam a reinar em vida, a experimentar a vontade de Deus e depois disso tudo, não passar a eternidade no lago de fogo e sofrimento, mas a eternidade ao lado do Eterno. Nós vamos orar. Pegue aí o seu copo com água, sua fotografia, os seus exames. Pela fé, eu creio no Deus que ouve a oração do justo. Então pegue aí o seu copo com água, segure nas suas mãos, vamos orar, vamos falar com Deus. É momento de oração, é momento da graça de Deus sobre a sua vida. Meu Deus, Deus de Israel, soberano, majestoso, eterno, magnífico, que tem o controle e o domínio de todas as coisas. Pedimos que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor entre no lar desta pessoa agora. Pessoas que estão sofrendo,
pessoas que estão presas na depressão, pessoas que estão acorrentadas, aprisionadas pelo mal, correntes invisíveis que têm trazido a tristeza na alma dessa pessoa. Quem sabe a família destruída, não há mais felicidade dentro deste lar. Meu Deus, envia agora o teu Espírito Santo no nome do Senhor Jesus Cristo dentro do lar desta pessoa e cubra esta família com o manto sagrado de Jesus, para que haja proteção no lar, que haja proteção nos filhos, na esposa, no esposo. Meu Deus, que tudo aquilo que é tristeza, dor, choro, venha se transformar em alegria. Mas acima de tudo, pedimos que o Senhor dê força para essa pessoa sair dessa depressão, sair de dentro deste quarto, encontrar forças no Senhor para vir até a comunidade da família de Deus, aonde o Senhor oferece refrigério e descanso para essa alma. Que ela encontre disposição, meu Deus, para vir para a comunidade da família de Deus, passar pela renovação da mente, passar pela campanha da libertação e pela campanha da família. Ajude essa pessoa, meu Deus, quebra todo laço que amarra ela longe do Senhor. Nós pedimos agora que o Senhor consagre este copo com água, cada molécula, cada partícula desta água seja consagrada e seja o santo remédio com a gota do milagre dos céus agora dentro desta água. Que ela saia do estado natural e venha para o sobrenatural, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pegue aí agora o seu copo com água e beba pela fé. Nós estamos ficando por aqui, mas eu gostaria muito de encontrar você ali na comunidade da família de Deus, de orar por você, de te ajudar, de te abençoar, de te dar uma direção. Nós gostaríamos muito de poder te ajudar. Nós aguardamos você em uma das nossas comunidades da família de Deus. Que essa palavra venha aprumar a sua vida e que você venha a ser um vencedor. Shalom, que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus continue abençoando o teu coração, tua vida, toda a sua casa. Até o próximo encontro, querendo Deus. Foi um prazer estarmos aqui novamente falando da palavra de Deus ao seu coração. Deus te abençoe. Shalom. Até o nosso próximo encontro. A Comunidade da Família de Deus é uma igreja séria que tem compromisso com a verdade. Uma igreja família que cuida das famílias. Um lugar de paz e renovo para a sua vida. Conheça uma de nossas comunidades próximo de você. Há sempre um pastor amigo para te orientar. Acesse agora mesmo nosso portal www.comunidadedafamiliadedeus.com.br e localize uma igreja perto de você. Comunidade da Família de Deus.